Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e hoje finalmente temos um episódio inteiro dedicado ao incrível reino dos fungos. Yes! Hell yeah! Teremos um convidado especial para abordar esse tema interessantíssimo e para me acompanhar está o meu amigo Luiz Cláudio Ribas. Dá um salve para a galera aí, Ribas. Salve, galerinha! Voltei um pouco nos episódios aqui. Finalmente conseguimos alguém para conversar sobre fungos, né, Flávio? Bom, eu sou Luiz, eu sou Ribas, na verdade, né? Biólogo, gestor ambiental e sempre com o bordão. Galera, não esqueça de tomar água, vai ouvir o nosso podcast fazendo um exercício, alguma coisa assim, porque nós estamos precisando. E esse mundo é muito bom. Então aproveite, saia de casa para ir no meio do mato, vai fazer um acampamento, alguma coisa assim, porque vale a pena. É isso aí, o Ribas sempre preocupado com a hidratação da galera, já ninguém mandava ninguém tomar água aqui desde 2021, fazer exercícios. Então, tava faltando o recado do Ribas aí, a preocupação com a hidratação dos nossos ouvintes. Tá de volta aí no podcast Biologismo. Inclusive, Flávio, eu não consegui participar com vocês, né, do primeiro episódio do ano. Infelizmente, assim, com qualquer dor no coração, mas infelizmente a minha internet, que eu não vou falar o provedor dela, não me ajudou nesse momento. Então, vamos firme e forte aí com vocês. É isso aí, faz parte, esses percalços tecnológicos sempre atrapalham a gente aí nas lives, no podcast. Mas vamos que vamos tocando o barco do jeito que dá. E logo a gente reúne todo mundo aí. E aproveitando aqui para quem está nos ouvindo, caso ainda não conheça o nosso trabalho nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, é facebook.com/biologismo, o Instagram é @biologismo. A gente tem bastante conteúdo lá diariamente, memes, piadas, curiosidades e dicas sobre ciência, sobre biologia. Tem sempre bastante coisa lá. Dá um salve pra gente lá, dá uma forcinha para fortalecer o nosso trabalho. Tem bastante coisa lá. E aproveitando também, o nosso podcast está disponível em diversas plataformas aí. A gente gostaria de pedir para você que está ouvindo avaliar o nosso podcast na plataforma da sua preferência, seja no Spotify, seja no Deezer, qualquer outra aí que tenha essa ferramenta de avaliação do podcast, que é muito importante para a gente ter esse feedback. Beleza, galera? Em breve teremos conteúdos, mais novidades esse ano, lá do YouTube e também do TikTok, né? Porque agora nós temos um TikTok. Bem lembrado. A gente tem o TikTok também agora. Ainda não tem nenhuma dancinha por lá, mas tá rolando uns videozinhos com umas novidades lá, com uns vídeos interessantes sobre biologia. Segue a gente lá, porque a gente tá engatinhando ainda, porque a gente já é tudo tiozinho, não sabe muito bem como funciona essa rede dos jovens. Dá uma dica pra gente aí de quais são as músicas mais importantes e pra gente poder conseguir melhorar o algoritmo e ao mesmo tempo fazer alguma coisa interessante, não só uma dancinha. Claro que a gente vai tacar o Aron dançando ali, alguma coisa, mas tirando isso vai ter outros conteúdos bem legais, assim. É isso aí, bem lembrado, Ribas. Bom, então vamos lá pro quadro do episódio, né? Hoje temos o quadro mais tradicional do podcast Biologismo, né? Notícia do Ribas. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar de uma notícia mais nova, né? Aqui eu tô no G1 Ciência, comentando um pouco de uma pesquisa, né? E uma coisa até curiosa, que foi observada em chimpanzés, lá no Gabão, né? O nome da notícia é Tratar feridas com insetos, um estranho hábito dos chimpanzés no Gabão. Os pesquisadores não conseguiram identificar qual inseto foi usado, mas apontam que ele pode conter substâncias anti-inflamatórias e com efeito calmante. Bom, a notícia comenta que esse comportamento que foi observado em alguns grupos, né, de chimpanzés, que simplesmente uma mãe, né, uma fêmea, para curar, né, para tratar a ferida no pé do seu filho, ela pegou um inseto no ar assim rapidamente, colocou na boca, apertou, deu aquela macerada ali e colocou no ferimento do filho. Só que assim, não foi uma vez, não foi duas vezes, ela fez isso algumas vezes assim, realmente como se fosse tratando, sabe, com alguma planta, alguma coisa assim.
E essa cena aconteceu no Parque Nacional do Loango, na costa atlântica, né, do Gabão. E esse grupo de chimpanzés tem mais ou menos uns 45. Só que os cientistas acharam interessante e começaram a observar melhor esse comportamento. E aí, nesses 15 meses, mais ou menos, observaram que esse comportamento foi várias vezes aconteceram, né? De 15, 19 vezes, mais ou menos. E é engraçado porque o que eles observaram é que não só os chimpanzés tratavam as próprias feridas com esse inseto, né? Alguma coisa que acredita-se ser um inseto voador, que eles não conseguiram identificar ainda, mas eles estão usando esse inseto para tratar os machucados. Só que o mais interessante é que além de tratar si próprios, eles estavam tratando os outros chimpanzés que poderiam ter uma ferida aberta, alguma coisa assim. E como a gente sabe, né, para você ser tratado, especialmente para colocar um inseto numa ferida aberta, precisa de bastante confiança. Então é bem interessante porque eles deixavam, né, acontecer esse tratamento e demonstrava assim um sentimento mais de empatia, um sentimento mais de não só uma automedicação, como normalmente você vê em animais plantas, né, comendo plantas, tratando com plantas, mas os chimpanzés tratando outros. E é de uma forma bem desinteressadamente, né, sem ganhar nada com isso, né. Até tem alguns cientistas que falam que duvidam da capacidade das espécies animais de exibir comportamentos, né, como cuidar dos outros nesse ponto. A gente sabe que é sem noção, né? Mas ao mesmo tempo é interessante porque esse comportamento foi observado e repetido algumas vezes nessa sociedade aí dos chimpanzés. Eu trouxe essa notícia porque eu achei legal, assim, uma curiosa, né? Tratar a ferida com um inseto. E aí até os próprios cientistas estão vendo que inseto que seria esse aí, né? Porque pode ter substância anti-inflamatória, calmante, etc. nesse inseto, né? Que louco isso, hein? Interessante mesmo, cara. Medicina alternativa dos símios. Não é à toa que a gente pega umas plantas, põe na boca, macera e põe no machucado, né? Querendo ou não, a gente viu na natureza alguma coisa fazendo isso. Agora, com inseto eu não tinha visto, não. Pois é, cara. Puta, legal, hein? Bem interessante mesmo. Bom, como de costume, a gente deixa a notícia na descrição do episódio para quem quiser ler um pouquinho mais a fundo. Agora, sem mais delongas, vamos apresentar nosso convidado, meu querido amigo Mário Giovannini, especialista em fungos, biólogo. Olá, gente, tudo bem? Primeiro que assim, eu acho que especialista é uma palavra forte. Tô no caminho e espero chegar lá um dia. Mas como o Luiz comentou, meu nome é Mário, eu sou amigo em comum da Paty e do Luciano, né? Conheci ele em um encontro, uma conversa nossa. Eu sou biólogo e eu faço mestrado nas ciências ambientais com um grupo específico de fungos que tem um papel ecológico muito interessante, que são fungos decompositores de madeira. Então são aqueles cogumelos que a gente chama popularmente de orelha de pau, que parecem uma gaveta ou uma orelha, que saem das árvores e que estão, na verdade, digerindo madeira morta, madeira que está morrendo, ou às vezes até madeira viva. Isso aí, muito legal. Bom, seja bem-vindo, Mário. Obrigado pela presença, muito obrigado por topar bater esse papo com a gente. Como eu comentei no começo, é um assunto que a gente queria abordar há bastante tempo, não tinha conseguido ainda, mas finalmente chegou a hora, né? Inclusive, esses fungos eu sempre achei que fossem pequenas escadinhas, assim. Porque parece realmente, às vezes, que faz aquela escada em espiral na árvore ali. Quem sabe os esquilos usam de vez em quando. Costumam nascer todos juntos, né? Às vezes até meio grudados. Então, vai formando uma escadinha ali, né? Vai saber. Mário, se você quiser falar um pouquinho sobre a sua formação, sua área de atuação, fique à vontade. Com certeza. Eu, na verdade, queria falar um pouquinho da minha trajetória, assim, com ciência. Quando eu era criança, eu acho que como muitas pessoas da nossa geração, eu comecei a me interessar por conta de coisas que eu assistia na TV, né? Então, principalmente os Mythbusters e o Big Man. E aí, ali ao longo da minha adolescência, né? O final da infância e adolescência, o interesse, aquela vontade de ser cientista foi morrendo. E aí, quando eu tava no ensino médio, eu comecei a acompanhar o pessoal do Jovem Nerd, né? Pelo podcast deles, e aí comecei a ouvir o Átila falando de ciência e de biologia, comecei a me interessar de novo, e aí eu falei assim, não, vou fazer faculdade com isso, porque isso é muito legal, e eu quero trabalhar com vírus. Aí eu cheguei na faculdade e eu descobri que o que você vai fazer na faculdade depende do que tem lá. E aí eu acabei caindo no laboratório de microbiologia, que trabalhava com leveduras, e aí comecei a estudar sobre fungos e me apaixonar por eles.
E aí uma hora eu falei assim, já não quero laboratório, eu quero ir pro mato. E aí eu fui atrás de uma professora minha, né, que é a minha atual orientadora, que é botânica, inclusive. E aí a gente pegou a ajuda de uma pessoa de fora, né, do antigo Instituto de Botânica de São Paulo, que hoje é o Instituto de Pesquisas Ambientais. E aí comecei a trabalhar com fungos, né, macroscópicos de fato. E aí eu fiz o meu TCC com eles e tô fazendo o meu mestrado também, né, tecnicamente com taxonomia de políporos. Bom, eu queria fazer uma pergunta pro Mário aqui, antes da gente começar, de fato, a entrar no roteiro aqui. Uma curiosidade que me bateu, ele falou que a orientadora dele é botânica, né? E no meio acadêmico, essas duas áreas, assim, botânica e fungos, elas estão muito entrelaçadas, Mário? Não existe uma separação, assim, para pesquisas? Tem muita coisa junto, assim? Então, aqui a gente já entra numa pequena dor de cabeça taxonômica, porque durante boa parte da história do estudo dos fungos, eles eram considerados plantas. Inclusive, muitos dos departamentos de micologia, eles são meio que filhotes de departamentos de botânica. Ou a micologia está sendo estudada dentro de departamentos de botânica. Então, essas duas coisas, elas andam muito juntas, apesar de os fungos, na verdade, serem muito mais próximos evolutivamente da gente do que das plantas. Mas é aquilo, né? Como eles estão parados lá, crescendo e não se mexem, eles têm mais cara de planta do que de bicho, então eles foram agrupados, né, junto com as plantas durante muito tempo. Mas assim, na verdade eu tenho orientação muito forte de uma pessoa que é especialista em fungos, né? Não daria pra fazer um trabalho igual que eu faço sem essa ajuda de fora. Ah, sim, com certeza. Bom, inclusive, isso era um pouquinho do que você falou, tava no primeiro tópico aqui, uma anotação minha, na verdade. Óbvio, não dava pra gente começar sem fazer essa pergunta, né? Sem atropelar muita coisa. E já que tinha essa questão de classificação junto com as plantas e tal, depois surgiu o reino, surgiu não, né? Houve essa separação, né, taxonômica. Mas para a gente começar lá do início, o que são os fungos, Mário? E já aproveitando para emendar outra pergunta que tá dentro ali, por que os fungos não são considerados plantas? Por que houve essa separação? Qual que é a diferença principal, assim? Já joguei uma bomba agora. Eu acho que essa pergunta, o que são fungos, na verdade vai ser a mais difícil pra gente responder hoje, porque assim, quando a gente tá falando de fungos, a gente tá falando de um grupo absolutamente vasto, e que eles meio que são micro-organismos, mas eles também formam estruturas macroscópicas, e assim, quando a gente fala fungos, a gente pode estar falando de coisas que vão desde parasitas de microalgas que nadam e que tem parte do estágio de vida como, né, parasitas intracelulares, até o que a gente, né, reconhece como mofos e cogumelos, leveduras que são unicelulares. Então é muito difícil a gente falar o que são fungos, ponto, porque a gente tá falando de um grupo extremamente diverso, né, o segundo grupo mais diverso no planeta depois de insetos. Então assim, eu vou falar o que são fungos pela perspectiva dos Basidiomycetos, que são os fungos mais complexos, mais derivados, né, que são evolutivamente mais recentes. Quando a gente pensa em fungo, né, o que geralmente vem na nossa cabeça? O cogumelo, né? Fungo ou cogumelo. Mas, na verdade, sim, o cogumelo, ele é uma estrutura que o fungo forma para fazer uma função específica e que é temporária. O fungo, na verdade, ele é uma rede viva que tá crescendo por dentro do substrato, seja ele um tronco de madeira morta, apodrecendo, pode ser o solo, pode ser as suas costas, dependendo do... se você tiver azar e pegar uma micose. Então, o fungo, como Não brinca que dá medo esse negócio. Mas é isso, o fungo, como organismo, ele é basicamente uma rede viva. Ele é composto por várias células que são muito finas e muito compridas, que são chamadas hifas, e elas vão crescendo e se organizando, e elas formam uma rede tridimensional que a gente chama de micélio. Então o fungo, na verdade é isso, ele é uma rede viva que tá crescendo e se alimentando. Aí eu já vou responder uma das suas outras perguntas, né? Qual é a diferença deles entre animais e plantas? Eu comentei que eles são muito mais próximos evolutivamente de nós, animais, do que das plantas. Então a gente primeiro tem essa diferença, né, evolutiva, de como as linhagens foram se separando, mas assim, as plantas, elas produzem o próprio alimento, né? Elas são autotróficas. E os fungos, eles são decompositores. Eles são muito oportunistas, na verdade. Eles vão, por contato, eles vão secretar enzimas, né, substâncias químicas, que vão digerir qualquer coisa que eles consigam aproveitar como fonte de energia ou de nutrientes, né? Fora do corpo, se é que a gente pode chamar de corpo, mas fora das células. E aí eles vão absorver as moléculas mais simples que foram decompostas ali pelas enzimas que eles liberaram. Então, eles
não produzem o próprio alimento, eles dependem de outras coisas, né? Se alimentar de outras coisas, só que eles fazem digestão fora do corpo. Eu brinco que, assim, há mais ou menos 1 bilhão de anos atrás, que é quando a nossa linhagem se separa da dos fungos, um ancestral comum teve 2 filhos. Um filho decidiu que ia digerir o alimento dentro do corpo e o outro decidiu que ia digerir o alimento fora do corpo. E aí foram caminhos evolutivos completamente diferentes, mas que partiram desse ponto em comum. Muito boa a definição, muito legal. Bom, agora só mais uma curiosidade, então, baseado no que você falou, a respeito da diversidade, que é muito grande, só perde para insetos, né? Existe uma ideia, assim, tem um número aproximado da quantidade de, se não de espécies, mas de famílias, talvez, alguma coisa assim, de fungos? Então, na verdade, assim, existem várias estimativas, né, e existem vários artigos diferentes trazendo estimativas diferentes. Então, tem estimativas que são mais conservadoras, né, e mais antigas, na verdade, que estimavam que deveria existir mais ou menos 1 milhão de espécies de fungos. E essas estimativas foram subindo, né, 1 milhão, 2, 3, 5, e a mais recente que eu encontrei estima que devem existir mais ou menos 12 milhões de espécies de fungos. Então, assim, é um grupo absurdamente diverso e que, na verdade, é muito difícil da gente fazer essa quantificação, porque o que a gente enxerga dos fungos, o que a gente identifica deles, é muito pouco, né? Basicamente é o cogumelo, né? O corpo de frutificação, de produção de esporos, ou é um mofo, né, que cresceu o suficiente para ficar macroscópico, que está crescendo em alguma coisa. Mas tem muitos fungos que estão ocupando ali um bloquinho de alguns centímetros, alguns metros de profundidade do solo, e talvez a gente nunca, né, encontre ele diretamente. Uhum. É interessante que o fungo, ele não precisa de muito, né, para se desenvolver, para reproduzir, né? A impressão que a gente tem, assim, pelo menos no ambiente urbano, no nosso cotidiano, é que basta alguma coisinha, um pano molhado ali, num lugar quente, úmido, e parece que já brota alguma coisa ali, né? Mas é exatamente isso, né? O fungo, ele basicamente precisa de... lembrando, tá, gente, que a gente tá falando de fungos que formam micélio, né? Os fungos que a gente tem mais contato, né? Porque, como eu falei, fungos é um grupo taxonômico super vasto. Mas eles basicamente precisam de calor, de um pouco de umidade e de alguma coisa que eles consigam aproveitar como fonte de nutriente. Só que, assim, esse alguma coisa são coisas que a gente às vezes nem considera que tem nutriente, né? Tem fungos que conseguem se alimentar de tinta de parede, por exemplo. Aquela mancha preta que aparece na parede depois de uma infiltração, depois de ter molhado, é um fungo comendo a sua parede. Então, para ele, né, a sua parede é um jantar da hora, é uma refeição ok, ele consegue extrair ali os nutrientes, a energia que ele precisa e ele tá felizão. Sensacional. Bom, só para esclarecer aqui que eu não tô falando de geração espontânea, viu? De jogar um pano molhado e sair rato dali, não é isso, hein? Pô, eu ia comentar sobre isso, mano. Querendo ou não, parece, né? Porque às vezes você deixa uma pocinha d'água ali, um negócio meio úmido, e aparece um monte de coisa preta, verde, azul, amarelo, e você não sabe de onde que veio, né? Se veio junto, se veio de fora, se tava na nossa mão, não tava. Então o fungo meio que vem de algum lugar e vai para outro lugar também, que a gente nunca sabe como é que ele tá, né? Então isso é... Eu tenho um pouco de medo dos fungos, apesar de saber que eles são essenciais para a vida, para a ciclagem dos nutrientes e, como o Mário bem disse, não nutrientes também, né, que são só para ele. Tem tanto fungo que se alimenta de plástico, de isopor, de tinta de parede, que nem ele comentou. Daqui a pouco vai ter fungo se alimentando de, sei lá, de ácido sulfúrico. E de boa, assim, sabe? Na tranquilidade. Tô brincando, mas não sei. Às vezes. Mas olha, é uma coisa muito louca, não duvido. Vocês falaram a questão da geração espontânea, né? E assim, qualquer pessoa que já trabalhou no laboratório de microbiologia, você começa meio que a acreditar na geração espontânea, porque você autoclava lá o meio de cultura 1 hora e tanto no calor, e aí, se você deu mole, surgiu um mofo ali. Os esporos de fungos, né, que são análogos ao que as sementes das plantas, eles são basicamente onipresentes. Assim, tudo quanto é lugar, o nosso corpo está coberto de dezenas de milhares de esporos, e eles são absolutamente minúsculos, assim, na ordem de alguns micrômetros. Se você tem um esporo com 10, 15 micrômetros, ele é grande já. Então, qualquer superfície, qualquer coisa viva ou não viva que a gente olhar, vai estar coberta de esporos que estão só esperando um momento ali oportuno para começar a germinar e tomar conta do substrato. Eu ia fazer uma pergunta nessa linha com relação aos esporos. Você acha que esse é das grandes vantagens evolutivas dos fungos, assim, na questão de
conquistas de outros ambientes, de se espalhar para lugares muito longes, assim? Ou não é bem isso? Definitivamente, assim, você falou da questão de espalhar para lugares muito longes. Nesse ponto, as sementes são mais eficientes, né? Sementes de plantas que formam frutos gostosos, né? Um pássaro vai conseguir dispersar uma semente muito mais longe do que um esporo consegue viajar. Mas a questão dos esporos é que os fungos, eles produzem um volume tão absurdamente inconcebível de esporos que eles conseguem tomar conta e aproveitar qualquer coisa que tiver disponível para eles. Então eu acho que sim, foi parte do sucesso evolutivo dos fungos, mas é importante a gente lembrar que nem todos os fungos formam os esporos, né? A gente tá falando de fungos mais complexos e o volume de esporos também varia, né? Sim, sim. É bom a gente conversar, porque a gente até trocou ideia sobre isso em episódios passados, em alguma forma, né? Mas tem aquele fungo, o maior fungo do mundo, né? Que seria, tipo, embaixo dos Estados Unidos ali, que ele tem, sei lá quantos quilômetros... E acreditava-se que fosse um organismo só, assim, né? Claro que não é, mas mesmo assim é uma coisa que parece que está expandindo junto, assim. Então é muito louco saber que o tamanho que pode pegar e mesmo sem a gente poder ver, né? Com construção em cima, um monte de coisa, e tá ali silenciosamente espalhando as suas... Não vou falar garras, né? Mas Ele é considerado o maior ser vivo, né, do planeta, né? Eu acho que sim. Leva em consideração que são colônias geneticamente idênticas, né, como clones, né? Acho que por isso que é considerado como um organismo só, né? É isso, ô Mário? Então, na verdade, não são colônias geneticamente idênticas, porque os fungos, eles, além dos esporos, que são a estratégia de reprodução com recombinação genética, os fungos também conseguem fazer reprodução clonal. Então, se você pega um pedaço de madeira, por exemplo, que está todo colonizado com micélio e quebra ele no meio, ou se fica um pouco de micélio na sua mão e você vai embora e ele consegue crescer em outro lugar, você clonou o fungo. Mas esse fungo que vocês estão falando específico, né, o pessoal chama ele de Humongous Fungus. Ele cresce embaixo de um parque, na verdade, nos Estados Unidos, e ele ocupa 15 hectares. Eu fiz um cálculo, assim, mais ou menos por baixo, uma vez, considerando que o preço do hectare médio no Brasil tá R$ 7.500, ele tá pegando ali uma área que seria uma fazenda muito grande, muito cara. E não só ele é o maior organismo do mundo em termos de dimensão, né, que ele ocupa, ele também é o mais antigo. Os cálculos da idade dele vão de 2.400 nas estimativas mais conservadoras, ou seja, ele é mais antigo do que Jesus, do que grande parte das civilizações que a gente conhece, mas tem estimativas que chegam a mais de 8.000 anos. Então ele é o organismo mais antigo do planeta, provavelmente. Ele viu a galera construindo as pirâmides, Stonehenge, etc, né? Tipo... Exatamente. A gente falava das árvores com 4.000, quase 5.000 anos, né? Que tinha visto bastante história. Esse fungo aí, ele tá só esperando, só de boa ali. Meu medo é ele começar a falar, nossa, não gostei desse ser humano aqui, tá fazendo muito barulho. Deixa eu expandir um pouquinho mais. Desculpa, vocês perceberam? Né? Aqueles filmes do Shyamalan. Então, eu tô tentando transformar esse episódio num filme de terror, assim, sabe? Uma história meio... Porque a gente não falou dos fungos do mal ainda, a gente só falou dos fungos bonitinhos, que se espalham e são decompositores. Pô, são úteis, cara, né? Fazem toda a ciclagem do planeta. O Luiz falou dos fungos assustadores de filme de terror. Vocês já ouviram a palavra do fungo da formiga zumbi? Eu adoro esse. Quem aí já ouviu falar, já jogou, já assistiu alguém jogando The Last of Us? É uma epidemia zumbi causada por um fungo, e é um fungo inspirado num fungo que existe, né? Então tem toda uma família ali de fungos chamada Cordycepettaceae, que eles têm um hábito muito peculiar de atacar artrópodes, né? Então são principalmente insetos, mas eles também atacam aranhas. Eu não tenho certeza em relação a outros aracnídeos, eu nunca vi, mas aranhas e insetos definitivamente. E eles conseguem crescer dentro do corpo do inseto e formar um cogumelo, que nem um fungo costuma fazer. Só que os grupos que atacam formiga, eles fazem uma coisa que, dependendo do seu ponto de vista, pode ser muito interessante ou absolutamente assustador. Se eu não me engano, a espécie mais notória por fazer isso é o Ophiocordíceps unilateralis, que ele faz basicamente o seguinte: quando um fungo infecta a formiga, ele cresce por dentro do corpo da formiga, e a gente acabou não falando disso, né, mas eu acho que, além dos esporos, um dos principais segredos do sucesso dos fungos é que eles têm uma capacidade biológica
bioquímica absurda, não só de produção, mas também de inventar, né? Do processo evolutivo, deixar eles terem acesso a compostos químicos super variados, que né, eles usam para digerir, né, os substratos que eles estão crescendo, mas que eles também conseguem usar para alterar o comportamento de formigas. E aí, quando o fungo ele cresceu dentro da formiga, ele muda alguma coisa na formiga que basicamente ele obriga ela a subir em um galho em cima da colônia, e aí até a formiga encontrar uma folha, e aí ela se prende, né, ela morde a parte de baixo da folha com tanta força que se você puxar a formiga, a cabeça dela fica na folha e o corpo sai na sua mão, e depois que ela tá presa ali, embaixo da folha, bem em cima da colônia, o fungo mata a formiga e ele vai fazer um cogumelo que sai da cabeça dela e que vai chover esporos nas outras formigas. Existem hipóteses, inclusive, que em regiões de floresta tropical, que tem muita biodiversidade de formigas, que esse fungo, ele meio que equilibra o jogo, porque se uma espécie de formiga se torna muito dominante, ela vai ficar cada vez mais suscetível a ter as colônias atacadas pelo fungo, e aí ela vai perder parte da dominância. Então esse fungo pode ter até um papel de equilíbrio ecológico de formigas. Que fantástico. Essa teoria do equilíbrio das formigas eu não tinha ouvido falar, mas já conhecia essa história do fungo, essa relação com as formigas e outros artrópodes, né? Eu acho essa uma das histórias mais incríveis da natureza. Não sou do time que acho assustador, até porque não sou um artrópode, né? Mas eu acho fantástica essa história, é incrível mesmo. Parece ficção mesmo, né? Coisa de filme de terror, assim, invenção, mas é a natureza dos fungos, de alguns fungos, né? Querendo ou não, né, a maioria dos filmes de terror, histórias assim meio fantasiosas, vieram de coisas observadas na natureza, né? Então, realmente a gente tem muito a aprender e a absorver. Mas o Flávio, ele, ouvindo aqui, ele não tem medo. Mas eu, como biólogo, tenho um pouco de evolução na minha cabeça, assim, eu gosto da parte evolutiva, eu fico um pouco preocupado, assim. Mas essa história também não sabia, não tinha ouvido, né? Que eles poderiam equilibrar um pouco o jogo, mas essa história do todo o timing e o processo todo de uma coisa parasita poder fazer um controle sobre o corpo e também os movimentos e talvez as ações de um organismo. O organismo não tem um mínimo de noção do que está acontecendo, ou ele é controlado de alguma forma estranha, e ao mesmo tempo ele faz tudo que o fungo quer. Só que como que o fungo sente que ele está perto de outras formigas, né? E o momento certo para liberar aquilo tudo e tal. Eu acho isso uma coisa, assim, linda, por ser biologia, por ser uma coisa da existência, porém um pouco aterrorizante no ponto de, tá, legal, a gente não teria o mínimo de, vamos dizer, chance se isso fosse não só para artrópodes, mas para mamíferos, por exemplo. Estaria condenado, né? Vocês acham que em algum momento isso pode acontecer? Não desse fungo se mutar e começar a pegar seres humanos, mas a gente vê muito vírus, né? Que sai de uma ave, sai de um porco, etc. E consegue começar a infectar seres humanos, né? Que nem a gente vê várias pandemias aí. Os fungos teriam essa capacidade, né? De uma forma rápida, que nem os vírus, ou se demoraria mais tempo, teria que ter outras condições? Então, apesar disso ser uma história muito legal para videogame, livro, RPG e o que mais a gente quiser, infelizmente, ou felizmente, na verdade, eu acho que isso é muito pouco provável. Eu não vou falar impossível, porque na biologia essas palavras muito absolutas geralmente não cabem. Mas os vírus, eles conseguem fazer esse salto, geralmente, entre organismos que têm uma fisiologia mais ou menos parecida. Então, a gente tem muita doença que pula de porco e de ave pra gente, porque são organismos que, né, exatamente, a fisiologia do corpo é mais parecida com a nossa. Agora, esse fungo, ele consegue manipular a formiga, basicamente porque ele vai interferir na bioquímica do comportamento dela. E além da parte de fisiologia do corpo ser muito diferente, a nossa bioquímica é, né, obviamente, ordens de magnitude mais complicada do que a de uma formiga. Então, eu acho que o fungo precisaria de muito tempo e de uma escadinha de organismos cada vez mais parecidos com a gente para conseguir fazer essa transição. Perfeito. Era a resposta que eu tava querendo mesmo, tipo, pra gente poder ter essa finalização mesmo do tipo, tá, beleza, o fungo ele faz isso e tal, mas será que teria esse risco, né? Claro que assim, sempre tem, que nem você comentou, mas com certeza é bem mais difícil, né? Apesar de ficar na imaginação aí. Agora, se encontrassem um fungo desse mudando o comportamento de alguma coisa mais complexa, de um vertebrado, aí a gente já pode começar a estocar comida, água e taco de beisebol em casa. Taco de beisebol foi bom.
Gostei. Bom, e falando um pouquinho sobre, você já comentou, né, da importância ecológica de alguns fungos, né, eles têm esse papel decompositor e até essa interação com as formigas, ainda tem muitos outros papéis ecológicos, né, existe uma diversidade grande também, né, Mário? Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Sim, exatamente. Eu acho que assim, os fungos, quando a gente fala deles, o principal papel ecológico é a questão da decomposição, né? Eles são os reis da decomposição. Óbvio que esse processo não é feito só por eles, mas o jeito que a fisiologia, a bioquímica dos fungos funcionam, eu brinco que os fungos são organismos otimizados ao redor de área de superfície. Então eles conseguem ter uma interface de superfície muito grande com o substrato, eles conseguem fazer decomposição de praticamente qualquer coisa de uma forma muito eficiente. Mas eu acho que além desse papel, o que eu acho que é mais interessante, mais bonito, na verdade, é a questão da formação de micorrizas, né? Da parceria entre fungos e plantas. Então, tanto que é muito comum a gente ver, né, cogumelos, às vezes, crescendo em volta de árvores, porque tem muitos grupos de fungos que eles crescem, eles estão crescendo no solo ao redor da raiz de plantas, e essa interação, na verdade, é muito comum, né? A grande maioria das famílias de plantas forma essa interação. E o fungo, ele vai formar uma interface química com a raiz da planta, e muitas vezes a planta vai dar para ele fotossintato, né, moléculas de carbono que ela produziu a partir da fotossíntese, e o fungo vai usar a energia daquele carbono para produzir, né, usar o maquinário bioquímico dele para solubilizar minerais no solo e outros nutrientes, e ele devolve isso para a planta. Então, assim, essa relação um fungo e uma planta, ela já é bastante estudada. Agora, o que está sendo o grande breakthrough dessa área nos últimos anos é que o fungo, ele não faz relação só com uma planta, né? Ele, na verdade, tem vários fungos no solo que eles estão conectados com várias plantas e eles formam uma rede de transporte bioquímico embaixo do solo, que são as redes micorrízicas, né? O pessoal chama da internet das plantas. Pra quem assistiu aquele filme do Avatar do James Cameron, pra mim, aquela mãe lá, né, que conecta todos os organismos do planeta são fungos crescendo ali em volta das raízes e conectando tudo. E é muito louco, gente. Tem estudos que mostram que essas redes, elas jogam mais recursos para árvores mais novas, e depois, quando a árvore já tá mais estabelecida, a árvore ela vai doar mais recursos do que ela recebe. Então é uma maneira da floresta, sabe, fazer uma permutação ali de água e nutrientes e carbono, e se tornar mais estável, né, mais resiliente. Chega a ser uma autorregulação, né, que os fungos auxiliam a fazer esse transporte todo e essa regulagem, né, regulação de nutrientes e de água e de etc, né, a parte de decomposição também. Parece que realmente foi uma conversa que eles tiveram. Beleza, eu sou mais novo, eu preciso de mais nutriente, então libera um pouco aí. É bem legal isso, né? E pode-se dizer que os fungos sejam, o quê? Alquimistas, químicos da natureza, assim? Porque por essa capacidade de adaptação, de quebra, né, de nutrientes, de, vamos dizer, vários compostos diferentes, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado dos alquimistas, mas exatamente, né? Eu gosto de falar que eles são ao mesmo tempo engenheiros químicos, porque o processo evolutivo tá sempre ensinando os fungos a produzir novos compostos para interagir com coisas diferentes. Mas além disso, eles são indústrias químicas poderosíssimas, né? Porque o volume, a eficiência que eles conseguem produzir e entregar as substâncias químicas que eles precisam no lugar exato também é muito alta. Não é à toa que eles conseguem comer parede, plástico. Teve uma aula uma vez dessa minha orientadora, né? Que ela deu uma aula de fungos pra gente na graduação, e ela passou pra gente uma tabela que eu nunca mais esqueci, que era uma tabela de coisas que fungos conseguem degradar. E, gente, tinha até TNT lá no meio. Assim, se você der tempo pro fungo, Caramba, ele aprende a degradar praticamente qualquer coisa. Se tiver energia pra tirar dali, ele consegue, né? E, inclusive, tem uns fungos aí que estão decompondo até concreto usando energia de radiação. Sobre isso eu tenho uma pergunta, assim. Eu vejo, assim, que os fungos são muito utilizados para essa questão de decomposição em indústria também, né? Coisas que a gente não consegue reciclar tão bem ou até mesmo decompor. Mas uma pergunta, o fungo, você comentou no começo do episódio também que ele necessita de poucas coisas. Dentre elas, uma é a água, né, a umidade. Existem fungos que trabalham com uma ausência de umidade ou até mesmo uma umidade bem baixa?
Então, até onde eu sei, esse, na verdade, é o grande limitador pro crescimento dos fungos. Só que o que eles conseguem fazer é, por exemplo, em períodos de mais umidade, eles conseguem diminuir o metabolismo celular e continuar, sabe, vivos, mas quase não vivos. E aí, quando eles voltam até essa umidade, eles crescem vigorosamente de novo. E também eles conseguem formar esporos que resistem ao dessecamento e que conseguem, né, em regiões que tem chuva intermitente, de suportar esses períodos mais secos num modo ali mais de resistência e de economizar recursos para crescer de novo quando a situação tá melhor. Legal, é bom saber. Essa parte de umidade é muito importante, né? Então, realmente, para manter um alimento meio longe dos fungos, é bom manter ele mais seco possível. Mas, por isso, não é à toa que a gente desidrata algumas coisas, né? Pra durar mais. Exatamente, né? Seco e frio, você dificultou bastante o crescimento do fungo. Mas, né, pra quem já teve coisa mofando na geladeira, já viu que, mesmo assim, você só adia o inevitável. Eu achava que formiga fosse um bicho que não tivesse parada, né? Porque antigamente você falava, coloca o açúcar ali no negocinho em volta da água e as formigas não vão entrar. Aí as formigas vão evoluindo, vão aprendendo, vão, sei lá, se organizando e começam a atacar, nadar, se matar, fazer uma ponte, conseguir chegar lá, começa a atacar a geladeira. Eu já tive uma geladeira minha gelada, bem gelada, que as formigas entravam na boa. Entrava, saía e tal. Fungo é pior ainda, né? Porque fungo é mais adaptável, vamos dizer. E ele não precisa chegar lá, o esporo já tá lá, né? Eles são praticamente onipresentes. Assim, o único jeito de você garantir, né, e ainda assim não é 100%, de que não tem esporo em alguma coisa, é se você, sabe, colocar numa autoclave, se você esquentar muito, ou se você passar muito desinfetante, mas ainda assim não dá pra ter certeza. Ô Mário, assim, você já falou um pouquinho da importância ecológica dos fungos e tal. É difícil saber qual que é a maior importância, né? Em qual aspecto que o fungo tem mais importância? Se é que dá pra gente fazer essa comparação, né? Se é que isso não é uma bobagem, mas enfim. Tem a importância ecológica, tem a importância econômica e a importância médica também, né? A médica é tanto pro mal quanto pro bem, né? Tem fungos que causam doença e também fungos que... Tá aí a penicilina mesmo, né? Que, como a gente pode usar como, acho que, um dos maiores exemplos, né? E... Não sei, o que você acha dessa comparação? Você acha que tem um lugar onde ele brilha mais? Ou é meio equilibrado? Nesses 3 pontos aí. Olha, se eu fosse médico, talvez eu falasse que é o aspecto da medicina, né? Porque realmente os antibióticos foram a maior revolução da medicina do século, né? Eu acho. E eles só existem por conta dos fungos. Mas como eu sou tendencioso de biólogo, pra mim a maior importância deles é a decomposição. Porque se não fosse isso acontecendo, a vida não acontece se a gente não tem a ciclagem de recursos, né? E a gente pode falar que mas a decomposição da grande maioria das coisas tem outros organismos que fazem, talvez até não tão eficientemente, mas o que é muito louco é que pra madeira, né, especificamente pra lignina, que é um dos polímeros que compõe a madeira, é só fungo que consegue fazer isso mesmo. Então, tanto que assim, né, todos os depósitos de carvão que existem, né, de carvão mineral, eles foram formados, foram depositados antes dos fungos aprenderem a decompor lignina, porque as árvores morriam e não eram decompostas, e eram soterradas, enterradas e viravam carvão. E não existe mais formação de carvão, pelo menos não em quantidade significativa, porque os fungos eles estão ciclando o carbono das árvores, e por conta disso eles também participam da regulação climática do planeta, porque eles devolvem muito do CO2 que as plantas absorvem, né, na forma do carbono na forma de CO2. Então, o meu pitaco de biólogo é que essa seria o maior troféu deles, mas realmente não dá pra pensar no mundo que a gente vive sem os fungos. Eles estão presentes em praticamente todos os ecossistemas e, né, eles são os reis ali que estão debaixo do solo, fazendo a coisa toda funcionar sem ninguém prestar muita atenção. Pois é, e também a importância econômica é bastante presente, né? Os fungos estão presentes principalmente na culinária aí, né? Fungos comestíveis, na produção de bebidas, né? Representa, acho que, uma parcela interessante aí, né? Da economia, né? De alguns lugares, né? Com certeza, e não só na parte da culinária e, por exemplo, a importância do álcool para medicina, para trabalho laboratorial, mas também como fonte de energia, né? De biocombustível. Então, sempre que a gente fala de fermentação, a gente fala de fungos. Só que aí a gente tá falando de um grupo diferente do que a gente tava falando até agora, né? Quem faz fermentação são as leveduras, que são fungos unicelulares, né? Aí é mais maluco ainda, porque são fungos
que tem jeitão de bactéria. Quem já viu uma colônia de levedura no microscópio sabe que, né, óbvio, a dimensão é diferente, mas parecem bactérias crescendo. E aí, como elas são unicelulares, elas conseguem se dispersar melhor em meio líquido, ou em meio que não seja sólido, e aí elas estão aí participando de todos os processos de fermentação, seja de produzir álcool como combustível, de limpeza, recreativo, e também pra gente fazer pães, né, e coisas que a gente usa fermento biológico pra fazer. E além do aspecto econômico, outro aspecto humano dos fungos que eu acho interessantíssimo é a questão cultural, religiosa. Hoje não é mais tão comum, né, mas no passado da história humana, tinham muitas religiões xamanísticas que tinham o consumo de cogumelos psicoativos como rituais importantes para entrar em contato com o divino, com os antepassados. E aí eu gosto de citar principalmente povos ali do norte da Europa, que até onde eu sei são os que têm mais registros arqueológicos disso, que os xamãs eles comiam cogumelos ali do gênero Amanita, né? Sabe o cogumelo do mar, Amanita muscaria? Ele é psicoativo também. E aí eles consumiam aqueles cogumelos e aí depois eles urinavam em um recipiente e o pessoal ali da tribo consumia aquilo, né, a urina dele, ou consumia na forma de um chá, e aí o pessoal ali tinha contato, né, com o divino, com os antepassados. Então os cogumelos eles também são uma parte muito importante da nossa história cultural como espécie. Hoje você fala de ritual xamânico, né, também a galera ainda tem alguns que talvez não tanto assim que nem na época, mas de uma forma mais tranquila, né? E eu fico pensando assim, essa questão dos fungos, né? Como que xamãs, eles sabiam quais fungos, né? Porque tem vários tipos de cogumelo, vários tipos de cogumelos diferentes, coloridos, não coloridos. Quais que eles escolhiam para fazer isso, né? Deve ter morrido bastante gente, né? É igual plantas medicinais, né? Pra gente saber qual planta é medicinal, qual planta te mata e qual planta é saborosa, eu acho que foi muita gente na tentativa e erro. A gente tá vivendo uma época de ouro, né? Porque a gente não precisa comer um negócio pra saber que ele é ruim, necessariamente. Exato. Vocês falaram bastante de utilização, né, na questão de culinária, né? Convenhamos que queijos são muito interessantes por causa de fungos também. Mas, assim, pensando em outras alternativas que a gente vê, especialmente na questão de combate ao plástico, combate esses problemas que a gente está tendo, né, energéticos e de resíduos em geral, né? A maioria das soluções que são interessantíssimas, assim, e que tem uma noção boa, vem dos fungos, né? Tanto fungos que decompõem plástico, né? Que nem você comentou, às vezes metais pesados podem ter fungos que decompõem isso aí. Até mesmo embalagens. Eu estava conversando com um pessoal esses tempos sobre tipos de embalagens diferentes. Existe uma embalagem tipo aquela que você pega da televisão, ou de medicamento, de ovo e tal, que é feito com fungos, né? Ele cresce dentro desse molde e ele fica ali. E como uma embalagem futuramente, depois ela até é comestível ou reciclável, né? No caso, é decomposta pela natureza mesmo, né? Biodegradável. Então é muito louco pensar que os fungos realmente eles têm a gente pode utilizar eles, além de toda a importância para o planeta, senão não existiria nem vida, acho que se não fosse os fungos nesse caso, do jeito que como que nem você comentou, mas a importância econômica, a importância de praticidade, que a utilização dos fungos é muito boa, assim, né? Hoje o micélio, né, que o conjunto das hifas, ele forma, às vezes, tecidos que são bastante rígidos, né, e adequados para embalagens. De novo, para quem já teve a oportunidade de pegar uma orelha de pau na mão, ela é feita basicamente das mesmas células que um cogumelo Paris, um shimeji, né, que são pouco rígidos, mas organizadas de um jeito diferente, óbvio, né, com especificidades morfológicas, mas aquilo lá é uma estrutura super resistente e absolutamente biodegradável, né? Tanto que existem fungos que são especializados em atacar e decompor outros fungos. Então, realmente, eu achei muito legal que você trouxe isso. Eles podem ajudar a gente a lidar com o nosso problema de plástico por duas avenidas diferentes. Exatamente, né? A questão do resolver o problema, né? Resolver não, né? Mas diminuir pelo menos a quantidade de plástico que já existe e criar várias alternativas mais, vamos dizer, inicialmente mais custosas, né? Ou igualmente custosas, mas depois talvez até mais práticas e com possibilidades melhores, né? Eu tava vendo exatamente isso que você comentou, que as propriedades do fungo, né, dos fungos, eles podem realmente ficar mais rígidos, ficarem mais maleáveis, pode ser uma coisa até mais molinha, sabe? Que nem, por exemplo, um isopor ou alguma coisa meio de espuma.
e coisas do tipo. Então é muito interessante saber que a gente pode realmente ter essa parceria com os fungos, né, de uma forma que não vai atacar a gente, né, não é uma coisa que vai causar doença, não vai parasitar a gente enquanto a gente estiver dormindo, mas a gente consegue utilizar eles para ali depois só soltar eles na natureza mesmo. E eles são decompostos talvez por outros fungos mesmo. E dependendo da embalagem, pode ser decomposta por ela mesma, né? Dependendo do quão ativo o fungo tiver, você molha a embalagem, deixa no seu jardim, 3 dias depois ela sumiu. Olha aí. Perfeito. Imagine, que facilidade. Você compra uma televisão, você pega, joga no quintal, ele ajuda inclusive a sua planta a crescer melhor, porque ele vai estar com nutrientes, etc. Você comentou essa questão dos fungos pra gente combater resíduos. Tem um professor do campus lá de Araras, da UFSCar, que inclusive foi onde eu me formei. Ele chama Renato, e aí agora eu tô dando uma gafe, porque eu não lembro sobre o nome dele, mas ele tem uma linha de pesquisa de usar enzimas de fungos pra degradar poluentes, petróleo, óleo em corpos d'água. Então, não só a gente consegue fazer uma bioprospecção muito interessante, mas como os fungos eles são micro-organismos, eles têm um tempo de geração muito curto, você em laboratório consegue treinar o fungo para decompor muito bem alguma coisa que você quer que ele ataque. Isso é muito legal. Nossa, é verdade, eu tinha esquecido dessa, que eles estavam utilizando o mesmo fungo para, por exemplo, um barco, né, um container, tipo, deu problema, algum acidente, alguma coisa no oceano, lançou um monte de óleo, eles podem utilizar realmente para decompor e não ter esse problema de espalhar tão rapidamente, né? Ou causar mais problemas com outros animais, plantas, etc. Realmente é muito legal pensar que até em situações de risco ou de acidente, de emergência, os fungos podem ajudar, né? Auxiliar nesse ponto. E com certeza seria um processo de limpeza que geraria muito menos efeitos colaterais do que qualquer outra coisa química que você jogaria para decompor o petróleo, né? Porque você teoricamente consegue pegar um bioreator, fazer uma cultura líquida gigante de micélio e suspensão e jogar aquilo no óleo, ele vai decompor, degradar ali, se alimentar do óleo e depois ele fica sem alimento, morre e vira carbono e nutriente ali no fundo do corpo d'água. Exatamente, às vezes não gera nem poluição e gera até uma limpeza melhor do que já estava antes. Exatamente. Ver, né? Mas a gente está falando mais da questão de utilização, né? A questão de decomposição, mas os fungos eles também têm outras funções que poderiam ser, talvez não da nossa utilização, mas com outros animais, plantas, né? Que nem você comentou. Essa parceria com todos os níveis tróficos absurdamente, todos mesmo, não tem nem como pensar em um nível trófico sem pensar na decomposição, agindo diretamente, né? Então, o que seria de nós sem os fungos, né? Vocês estavam falando agora há pouco do fungo orelha de pau e tal, e eu me lembro de uma ocasião que o professor Alexandre, que já passou aqui pelo podcast também, foi nosso professor lá na graduação, ele trabalha na UFSCar, né, na Federal, e uma professora entregou para ele um fungo desse, orelha de pau, era muito grande, nunca tinha visto um tão grande. Eu não sei se ele tinha se desprendido de onde ele estava ali, o que aconteceu, por que ele foi doado, né, digamos, mas voltando nessa questão da interação entre fungos e animais, eu me lembro que esse fungo, essa orelha de pau, ela estava bem cheia de insetos, de formigas, tinha uns besouros, algumas aranhas também, e ela tinha uma substância, assim, um líquido meio pegajoso. E aí eu fiquei na dúvida na época, fiquei numa curiosidade, que não entendo quase nada de fungo, né? Se o fungo proporcionava algum tipo de alimento para as formigas ou para outros insetos ali, ou se poderia ser até um abrigo para elas. Do mesmo jeito que os cogumelos eles são super nutritivos para nós, eles são super nutritivos para qualquer coisa que se dê o trabalho de comer eles, né? Então, as orelhas de pau, elas têm uma particularidade em relação a outros tipos de cogumelo, que elas geralmente duram muito no ambiente, né? E a janela de produção de esporos, ou seja, o tempo que aquela estrutura vai ser útil para o fungo, às vezes é muito curta. E depois a orelha de pau já tá lá e para o fungo não importa muito o que aconteça com ela, porque ele continua crescendo feliz ali dentro do tronco. Então ele às vezes não se preocupa muito em produzir substâncias de defesa no cogumelo, né, na orelha de pau. E aí ela tá cheia de nutrientes e tem muitos insetos, né, principalmente besouros, mas como você comentou também formigas, que conseguem se alimentar do micélio. Então eu acho que a relação dessas que é mais evidente é realmente de besouros. Então tem muitos besouros
que eles vão fazer um furo no cogumelo, na orelha de pau, eles vão botar o ovo lá dentro, e aí o ovo eclode e a larva se alimenta do fungo, né, do tecido ali do cogumelo, e depois ela vira um besouro adulto e ela vai embora pra procurar outras árvores pra colocar ovos. Só que nessa brincadeira, às vezes o fungo solta ovos. O fungo solta ovos é ótimo. O fungo solta esporos no besouro, e quando ele tá indo procurar outro fungo, outra madeira podre ali pra ele colocar os ovos dele, ele tá levando os esporos. Então, os fungos, eles formam uma relação com alguns insetos praticamente análogo à dispersão de sementes. Vocês já viram fungos bioluminescentes que brilham de noite? É muito legal isso, né? Sim. Então, a hipótese, que eu saiba, né, mais vigente do porquê que eles fazem isso, é para atrair insetos, né? Quem já deixou uma luz acesa de noite no lugar onde tem muito inseto sabe como, né, luz atrai. Os insetos ficam voando ali em volta do fungo, ficam cheios de esporos e depois vão embora e carregam esses esporos para longe. Bacana, hein? Eu gostei dessa analogia da dispersão de sementes com aves e com outros animais. Achei bem interessante. É uma analogia bastante válida. Acho que bem por aí mesmo, né? Sim, realmente pensar que os fungos eles conseguem se aproveitar de todos os comportamentos e ainda mais criar novos, né? Tipo, a questão da bioluminescência é uma coisa que pra gente é louco, né? Como é que a gente não tem isso, né? Então, uma coisa diferente do que a gente fica, nossa, isso aí é fora do mundo, mas faz muito sentido, né? Evolutivamente falando, fez essa ligação aí e auxiliou os fungos também, além dos insetos. Outra associação que eu acho muito legal, que a gente aprende inclusive na escola, mas é muito importante para bioindicador, né? Para funcionar como bioindicador, são os líquens, né? Você tinha comentado um pouco das plantas com os fungos, mas algas e fungos também junto nas plantas, elas são extremamente positivos em relação a bioindicador. Se o clima tá bom, se não tá, ou se tem alguma toxina diferente ali, chega a ser bem fácil de você identificar se aquele lugar tá com uma qualidade de poluição, ou, né, uma qualidade de nutriente boa, assim. É muito bem lembrado, Luiz. Essa é outra associação também que é bastante, como você falou, famosa, a gente vê desde a época da escola. E uma coisa muito peculiar dela é que nos últimos anos ela tem sido olhada de um jeito um pouco diferente, né? Tanto que o nome técnico, na verdade, dos líquens hoje em dia é fungo liquenizado. Porque a alga, se você isola a alga que tá crescendo ali junto com o fungo, você consegue crescer ela sozinha. Agora, o fungo depende da alga para crescer. E aí, existem pessoas que levantam uma hipótese de que essa relação, na verdade, é um pouco mais próxima de uma escravidão do que do mutualismo que a gente via na época da escola, né? Porque o fungo, ele, inclusive, faz uma estrutura que penetra dentro da célula da alga, né? Ele injeta nutriente para a alga, né? Nutriente mineral, que ele extrai da rocha, do substrato onde ele está crescendo, e ele toma da alga o fotossintato. Então, é uma relação muito diferente de tudo que a gente vê na natureza. E eles crescem em praticamente qualquer lugar, né? Em casca de árvore, em rocha. É aquilo, se tiver umidade e se tiver sol, né? Porque você precisa da alga fazendo fotossíntese, você pode apostar que tem um fungo liquenizado ali. Inclusive, eles são uma parte muito importante do processo de colonização de ambientes novos. Porque é isso, ele consegue crescer na rocha nua, se tiver umidade, tá ótimo. E aí ele começa a formar um micro habitat para outros organismos, né? Para insetos, para plantas pequenas. O fungo ali atacando a rocha também vai ajudando a transformar a rocha em solo. Então, eles são parte muito importante do estabelecimento de outras formas de vida ali naquela área. Nossa, muito bem dito. Realmente as espécies pioneiras, né? Elas servem para criar, né, aquela cama, né? Criar aquela base, aquela condição para outras espécies poderem se situar ali, e também modifica muito o terreno, né? Que é uma coisa que às vezes a gente vê como essencial, né? Para ter vida ali, para ter uma coisa pujante, né? De continuidade. Pensando até por exemplo, a lava, né? Resfriada, o que iria crescer ali, né? E no final das contas, essas espécies pioneiras, essas coisas podem alterar mesmo de uma forma bem absurda aquele ambiente para depois outras espécies poderem se situar ali, né, entrar. Então é muito legal pensar que os fungos são extremamente importantes para isso, né, essenciais, na verdade. A gente estava falando de fungos bioluminescentes. Os fungos bioluminescentes, eles usam exatamente o mesmo mecanismo bioquímico
que animais bioluminescentes, né, insetos, por exemplo, usam, que é produzir luciferina e luciferase e deixar a luciferase atacar a luciferina. E aí essa reação produz luz. Então é exatamente o mesmo mecanismo, inclusive. É um ótimo exemplo de evolução convergente. Muito legal. É muita coisa mesmo para deixar a gente boquiaberto aqui com as curiosidades. E também quero voltar um pouquinho aqui na conversa, a gente já falou um pouco da interação com humanos também. E aí, assim, o Mário sugeriu algumas pautas aqui para a gente conversar, né? E tem uma que eu estou olhando aqui no roteiro, eu fiquei curioso para saber aqui, que é não é a hipótese. Ah, aqui, achei. A hipótese do macaco chapado. Essa eu não conhecia, mas preciso conhecer, saber do que se trata. Então, tem um etnomicologista que chama Terence McKenna, que ele levantou essa hipótese, né? Então, basicamente assim, quando a gente olha para nossa história evolutiva como espécie, as culturas humanas se tornarem mais complexas, mais ou menos coincidem com a transição dos nossos ancestrais de ambientes de floresta para ambientes de savana, né? Que é onde a gente vai realmente se desenvolver, onde os humanos surgem, né? Em áreas de savana. E aí, esse cara levantou essa hipótese de que uma coisa que pode ter sido um mediador importante da nossa evolução cultural são cogumelos psicoativos. Então, existe um gênero de cogumelos muito famoso, né, que é o psilocybe, e aí o cubensis, né, o psilocybe cubensis é a espécie mais famosa, e esses cogumelos, eles crescem no cocô de grandes pastadores, né, então vacas, por exemplo, mas também outros animais que existiam em savanas na época que a gente estava se desenvolvendo. Então, existe essa relação muito curiosa de aumento da complexidade cultural com o acesso a cocô de grandes pastadores e, portanto, o cocô, né, onde está crescendo esse cogumelo. E a hipótese que ele levanta tem um ponto que eu não concordo muito com ela, que ele defende que isso pode ter gerado uma evolução, um processo evolutivo no nível genético da nossa espécie, e para mim isso não faz muito sentido. Agora, o que eu acho que é mais interessante é que, né, o consumo desses cogumelos que expandem a consciência, né, que também foram usados por outras culturas para se comunicar com o divino, com os ancestrais, para, né, os rituais que a gente estava comentando, podem ter dado assim um gás na nossa evolução cultural, né? E no final das contas, o grande segredo do sucesso evolutivo dos seres humanos, né, como defende o Yuval Harari no Sapiens, é a nossa cultura que consegue fazer a gente trabalhar em grandes grupos e, portanto, né, humanos fraquinhos e pequenos conseguem caçar grandes mamutes e extinguir espécies e tomar conta do planeta. Cara, que isso é muito louco, né? Essa questão da história humana, do comportamento, né? Realmente, como você comentou, né? Mas aqui eu já tinha ouvido falar dessa teoria, e que realmente é só quando a gente começa a pensar um pouco fora da caixinha, entre aspas, né? Pensar um pouco além, né? Sobre a nossa existência, sobre o que poderia ter lá fora, né? Ou internamente, que a gente consegue realmente evoluir, criar uma sociedade um pouco mais complexa, vamos dizer, em relação ao comportamento, né? E isso eu acho bem legal, assim, a ideia. Aí fica uma pergunta, né? Se a gente fez isso na nossa época e hoje em dia os gatos, eles estão ali, eles se juntam para se drogar com catnip. Será que os gatos serão a próxima evolução de espécie dominante do planeta? Entendeu, hein? Olha, considerando, né, que os gatos estão em todos os continentes e que a gente dá comida e limpa o cocô deles, eu acho que talvez eles já sejam a espécie dominante do planeta. Olha, eu não duvido Bom muita ponto. coisa, mas bom ponto, realmente. Ou quem sabe vão ser os golfinhos ficando chapados com veneno de baiacu. É verdade, sabe? verdade. Pois é. A gente tem que ficar bem esperto nas espécies que se drogam também, porque se a gente evoluiu bastante desse jeito, imagine com os golfinhos. Os golfinhos são uma espécie mais inteligente, basicamente. Então, realmente, Olha, tomar cuidado. O dia que os povos começarem a se drogar, aí é quando eu vou ficar preocupado mesmo. Verdade. É. Bom, de acordo com o Douglas Adams, no Guia do Mochileiro das Galáxias, os golfinhos eles foram os primeiros a vazar do planeta quando o planeta estava em risco, né? A gente não tinha nem estocado o que aconteceu. Então, acredito que a gente tem que ficar de olho em golfinhos, polvos, porcos e corvos, especialmente.
Assim, esses fungos que comem parede, eles fazem parte de um grupo que pra mim é o grupo de organismos assim mais roubado do planeta Terra. A galera adora achar que os tardígrados são a bola toda, mas cara, tardígrado não come parede, que são os mofos pretos, né? E dentro dos mofos pretos, que são muito roubados, tem um subgrupo que é um esculacho e que pra mim mostra assim o superpoder evolutivo dos fungos, que são os fungos radiotróficos. Quando o pessoal, depois que teve o desastre de Chernobyl, né, lá na Ucrânia, foram feitas expedições pra estudar como é que tava a biota ali ao redor da usina, e eles viram que tinha uma coisa crescendo na parede, mas assim, na parede de cimento da usina, numa área super radioativa, super cheia de radiação ionizante. E, né, pegaram uma amostra daquilo, foram crescendo no laboratório e descobriram que era um fungo, que não só ele conseguia resistir à radiação, mas ele crescia melhor quando ele tava com dose de radiação que, assim, matariam a gente em minutos. E aí existe uma hipótese de que esses fungos, olha que louco, gente, eles são fungos pretos porque eles produzem melanina, né? Eles usam melanina pra se proteger, como molécula de resistência. E existe uma hipótese de que esses fungos conseguem usar melanina pra fazer uma coisa mais ou menos análoga ao que as plantas fazem com a clorofila. Ou seja, usar um pigmento pra capturar a radiação e aí usar aquilo num processo bioquímico pra fixar carbono. Caramba. Não, você falou de explodir a mente, isso aí pra mim foi caraca, mano. Essa foi. Eu sabia dessa deles na parede, mas não sabia que eles chegaram a tanto, assim, com melanina. Ô, louco, meu. Não, tanto que, assim, eles são fortes candidatos a serem usados como escudos de radiação para exploração espacial. Porque é muito mais barato, leve e eficiente do que, sei lá, colocar uma placa de chumbo, por exemplo. Ah, com certeza. Só pra gente ter certeza, tipo, quando eles estavam crescendo nessa parede, eles também estavam auxiliando a proteger também, dando uma degradada nessa questão, não estavam? Da radiação? Na verdade, não muito, né? Porque o que produz radiação são elementos. Me fugiu a palavra agora, mas. Átomos que liberam radiação, e aí o fungo ele não vai interagir muito com eles. Uhum. O que ele está fazendo é aproveitar, né, a luz, a radiação ionizante que esses átomos. Isótopos, lembrei. Que esses isótopos radioativos estão produzindo. Mas com certeza eles fazem parte da adaptação da biota local ali à radiação, e por consequência essa biota crescendo pode capturar esses elementos radioativos nos seus tecidos e, né, proteger a área ao redor, né, diminuir a quantidade de radiação que chega no ambiente, talvez. Uhum. Voltando um pouco só na mesmo tipo de mofo, mas não esses radiotróficos. Aqui no Brasil a gente talvez não tenha tantos problemas em relação a isso, mas nos Estados Unidos, vira e mexe, você ouve que alguém quebrou uma parede ou que a casa está condenada por causa de mofo negro, né? Mofo preto. Black mold, que eles chamam. Até filme de terror usa bastante eles, né? E, nossa, parece que não tem solução, assim, né? É uma coisa que aqui a gente passa um Sanol, tira o mofo da parede, lá eles têm que desabar a casa e, sei lá, deixar um tempo ali de recuperação da área, sabe? É que eu acho que isso também é meio por conta da diferenças de como a gente constrói, né? Sim, então, no Brasil, a gente usa muito tijolo, e aí em prédio, né? Aquilo é concreto, aço. E nos Estados Unidos, eles usam muito gesso e madeira e coisas que não são tão resistentes, né? E o fungo faz a festa. Quando a gente tem um mofo preto crescendo na parede, ele geralmente está crescendo, na verdade, na tinta, né? Comendo a tinta. Que para ele é uma almoção top. Agora, nessas casas nos Estados Unidos, é isso aí. Às vezes a parede inteira tá condenada. Mas é muito louco, porque esses fungos pretos, eles têm um metabolismo muito lento. Então, eles conseguem aproveitar coisas como fonte de energia e de carbono que a gente geralmente não considera que sejam fontes de energia, né? Só que como eles têm um metabolismo muito lento e muito eficiente, eles estão lá, crescendo. E o dia que você viu é isso. A parede é do mofo agora, a casa é dele, né? A sua melhor chance é pôr fogo e começar de novo. Exatamente. Faça a escritura pro fungo. Exatamente. Se você quiser, não façam isso, mas uma técnica. Se você quer comprar um imóvel barato, tá com mofo ali, boa. Ele vai crescendo devagar, mas uma hora você consegue comprar aquele terreno. Você pega uma cultura líquida e faz tipo um molotov de fungo. Você taca o fungo assim. Não, mas é uma pergunta, uma coisa que é muito falada, mas eu queria só confirmar. Tipo, esses mofos, os esporos desse mofo negro, ele é bem... Ele faz muito mal à saúde, né? Do ser humano, assim.
não é necessariamente o esporo que faz mal, mas o esporo cai no seu pulmão e aí o fungo começa a crescer no seu pulmão e aí você tem um problema, olha, muito grande. Porque eu não sei se alguém dos nossos ouvintes com certeza já teve uma micose na vida e sabe o quão difícil é você tirar um fungo do seu corpo. Isso que micose costuma ser na pele, na unha, né? Que são em áreas mais periféricas. Você não vai morrer porque tem um mofinho crescendo no seu sovaco. Agora, se tá crescendo no seu pulmão, aí é muito complicado. Até porque a gente não tem nenhum medicamento super poderoso contra fungos igual a gente tem contra bactérias, porque a bioquímica dos fungos é muito parecida com a nossa. Então é muito difícil você fazer alguma coisa que seja tóxico pra eles e não pra gente. Tanto que assim, se você pegar qualquer antifúngico, fala lá, não tome por muito tempo, porque senão seu fígado vai embora. Nossa, cara, realmente é uma coisa complicada, porque imagine, você tá ali, aí você tá na sua casa tranquilo e você começa a tossir, começa a passar mal, etc, você vai descobrir que era embaixo da poltrona, atrás da sua parede, você não vê, mas você tá todo contaminado também, né? Então... Sabe aquele clichê do filme de terror, da casa que tá assombrada por um fantasma, e aí o fantasma tá bravo porque as pessoas estão lá e começa a matar as pessoas da casa pra ter a casa de volta pra ele? É o fungo fazendo isso, cara. É o mofo preto ali, tomou contra a casa e começa a matar a galera que estão ocupando o espaço dele. Pô, cara, não conta, mano. Você acha que o Stephen King pensou o quê? Ele falou, não, vou falar que é um fantasma em vez do fungo. Fungo ninguém vai dar muita moral. Agora, se eu falar que é fantasma, nossa, aí vou vender livro. Mas na verdade é um monte de fungo que tá matando ali a galera. Essa história do fungo no pulmão e tal, da dificuldade de encontrar um medicamento que não agrida a gente mesmo, né, por causa da semelhança e tal, me lembrou também aquela questão que tem muitos anfíbios sofrendo com um fungo específico lá, né? Tá matando várias espécies de anfíbios. E aí tem esse problema, né? De você não poder jogar um antifúngico na natureza, porque você vai matar muitos fungos que são importantes ali para manutenção daquele ecossistema, né? Exatamente. Inclusive, assim, fungos que estão ocupando espaço sem fazer mal a ninguém, e que se você tira aquele fungo, o espaço pode ser ocupado por um fungo patogênico, por exemplo. Uhum. Isso é uma coisa louca também, né? Tipo, essa regulação também, né? De uma espécie que tá tranquila ali, você tira ela, dá espaço para outra, acontece direto, né? Na natureza. Pensando no ser humano, né? Essa questão de proximidade, tem alguns fungos que já estão no nosso corpo tranquilamente ali, eles sobrevivem, mas estão junto, não fazem mal, mas se nossa imunidade é baixa, aí ele ataca em algum lugar, né? Então, cândida, etc., sempre tem essa coisa que aparece, assim, de vez em quando, assim, em algumas pessoas, porque a imunidade está bem baixa, né? E não só a nossa imunidade em termos do nosso sistema imune, mas a nossa imunidade também em relação ao nosso microbioma se autorregulando. Eu, por exemplo, eu sei que se eu tomo antibiótico, vai aparecer micose nas minhas costas. É tiro e queda. Assim como tem muitas mulheres que tomam antibiótico e aparece infecção de candidíase. Tiro e queda também. Porque aí o antibiótico mata as bactérias que estavam te ferrando. Mas também mata as bactérias que controlam a população de fungos no seu corpo. E aí eles começam a crescer. Exatamente. É uma coisa... Isso você vê na natureza, né? No macro, mas no micro, no nosso também, a gente vê que interno, né? Que isso também é bem parecido, bem semelhante, né? Fica a dica aí, tipo, tomem cuidado com remédios que vocês tomam também. Antibiótico salva a nossa vida, mas é um remédio, né, agressivo. Ele mata uma coisa que é praticamente um órgão a mais nosso, que é o nosso microbioma, né? Então, quando tomar antibiótico, tomem probiótico depois, viu? Além disso, tomem direito o antibiótico. Se você tomar errado, fica pior ainda. Você tá selecionando bactérias não muito legais também. Nossa, a gente tem Não é o nosso tema do papo, né? Mas a crise dos antibióticos é um problemaço também que a gente vai ter que resolver, né? Pois é. Só queria fazer dois comentários, assim. Um que o Mário tinha falado, né? Tinha escrito aqui dos Underground Overlords, que eu queria, tipo, só você falasse um pouco, porque eu achei de mó da hora que você comentou, do Paul Stamets. E essa questão da Convenção de Genebra, que eu achei engraçado, tipo, o jeito que você escreveu. Então, começando pela Convenção de Genebra, né? A Convenção de Genebra, entre outras coisas, ela proíbe o uso de armas químicas na guerra, né? E os fungos, eles rolam e andam em cima dela. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em ecossistemas macroscópicos, né? Fala assim, savana africana. E aí você imagina a gazela, e aí o leão, e o leopardo, e aí a gazela vai tomar água, e aí os predadores estão ali, prontos para atacar. A gente consegue imaginar
organismos grandes interagindo, porque é uma escala que a gente conhece, né? Agora, quando a gente fala de micro-organismos, é muito difícil pra gente fazer isso. Mas, quando, sei lá, se você pega, por exemplo, um bloco de solo qualquer, dentro daquele bloco de solo, tem ali toda uma vastidão de micro-organismos que estão competindo por espaço e por recursos. E como eu já comentei, né, os fungos, eles são otimizados ao redor de área de superfície. Então, para eles, enquanto mais espaço ele conseguir ocupar, melhor. Só que ele tem que competir com, né, tem uma competição feroz ali. E aí os fungos, eles usam o superpoder bioquímico deles para fazer coisas que matam as bactérias que estão ali ao redor, né? Por isso que os antibióticos que a gente tem, eles são todos de fungos. Porque eles aprenderam a fazer substâncias químicas que matam outras coisas, né, outros micro-organismos, muito, muito bem. Inclusive, tem fungos que eles conseguem mediar a quantidade, o tipo de substância bactericida que eles produzem para manipular quais bactérias vão sobreviver ao redor deles. Então, eles manipulam ali qual que é a microbiota do solo que é melhor para ele, e ele mantém aquela microbiota viva e o resto das bactérias, antibiótico, gás mostarda nelas. Depois desse comentário, eu acho que eu retiro total comentário sobre os golfinhos, os corvos, os gatos. Com certeza os fungos já dominam e a gente tá achando que nós somos a espécie dominante há muito tempo. E isso já faz... Nunca chegamos nesse patamar. Né, o Paul Stamets, que é um micologista muito famoso, ele fala que os fungos são os underground overlords, né? Eles são os soberanos subterrâneos do mundo. Por que isso? Qualquer pedaço de solo que você olhar tá totalmente colonizado por fungos, e eles estão lá fazendo todos esses papéis ecológicos, mantendo as florestas vivas, sabe? Tornando os ecossistemas que a gente conhece viáveis, e quando a gente vê o fungo, o que a gente vê dele, né, é a ponta do iceberg. A gente acabou não falando nisso, então eu vou tocar brevemente. O cogumelo, ele é como se fosse a fruta do fungo, né? De novo, fazendo analogia com plantas. Que os fungos, eles adoram fazer isso, né? Eles estão no meio do caminho entre animais e plantas, são um pouco dos dois, aproveitam as melhores invenções de cada um e estão seguindo a vida. Mas o cogumelo é como se fosse o fruto, assim, é uma estrutura muito pontual, que existe por pouco tempo e que é a pontinha do iceberg. Basicamente, cogumelo é onde, né, se a gente estiver falando de basidiomicetos, né, que são, quando a gente está falando de fungos filamentosos, são os que a gente mais vê. Dentro do cogumelo, ele vai basicamente fazer sexo, né, ele vai fazer recombinação genética e produzir esporos. Só o cogumelo nasce, faz isso, seca, morre, mas o fungo, como organismo, aquela rede viva, continua felizona lá embaixo do solo, dentro da árvore, na sua parede, nas suas costas, e muitas vezes a gente nem vê. Mas eles estão regulando ali todo o ecossistema ao redor. Muito bem dito. Isso lembra uma coisa bem importante, que nossa mãe, avó, ou né, qualquer um, chega assim, vê aquele pãozinho mofado, tá só num cantinho essa parte preta aqui, deixa eu cortar embora e comer o resto do pão. Amigos, eu acho que nem não pode. O Mário bem comentou, o fungo não tá naquele coisinho preto ali só, verde, amarelo, sei lá, ele já tá no pão inteiro já, ele já é o pão, você já tá comendo ele. Tem fungos, inclusive, que são perigosíssimos pra gente comer, né? Sempre que você fala com alguém que trabalha com fungos, vai aparecer duas piadinhas. Me corrija se eu estiver errado, né, que é a primeira. E a segunda é que todos os cogumelos são comestíveis. Alguns, só uma vez. Então, o cogumelo é muito gostoso, é uma delícia, é lindo, maravilhoso. Procurar cogumelos na natureza é um hobby super divertido, né? Depois que você começa a olhar para eles, o seu olhar muda. Qualquer árvore que você vê no seu bairro pode ter um cogumelo crescendo. Mas, gente, nunca, jamais, sob hipótese nenhuma, comam um cogumelo que vocês acharam crescendo em qualquer lugar que não seja a bandeja no mercado, na loja de orgânicos. Inclusive porque tem cogumelos que são super tóxicos e que são super parecidos com cogumelos comestíveis, né? Tem dois exemplos que eu gosto muito, que são o agáricos, né, que é o mesmo gênero do cogumelo Paris, que é um cogumelo grandão, bonitão, comestível, e o clorófilon, que é um cogumelo igualzinho, só que é super tóxico, né? Ele não é letal, mas o nome popular dele na Europa é vomitador. Então, se você comer ele, você vai ter uma semana muito desconfortável aí. E tem cogumelos que são absolutamente letais, né? Especialmente do gênero Amanita, né? Que é da onde sai o cogumelo do Mario. Você tem, por exemplo, o Amanita faloide, né? Que, se eu não me engano, eu nunca lembro se o faloide ele é o anjo da destruição ou se ele é o chapéu da morte. Mas você vê que são nomes bastante ilustrativos, né? E, assim, um cogumelo é a dose para matar um adulto. Uhum.
E eu que achava que a Californian Devil era a pimenta, né? Era um nome da hora, assim. Esses são muito mais interessantes. Não, você vê, cara, pro fungo chamar Anjo da Destruição, o negócio não é fraco. Não, realmente, esse aí... olha, o meu jogador de RPG, mestre de RPG aqui, tá falando, cara, eu vou começar a usar um monte de fungo no negócio pra matar todo mundo. Mas é isso mesmo. Fungos são aterrorizantes e ao mesmo tempo são maravilhosos, né? Por isso que acho que você estuda eles também. Só um parênteses rapidinho, tá, gente? A gente não precisa ter medo de nenhum cogumelo que a gente veja crescendo, tá? É só não comer. Pode olhar, pode pegar, pode tirar foto, só não comer. Combinado? Não quero ninguém morrendo por causa do podcast. Nem comer, nem passar, nem lamber, passar no olho, não vai fazer isso, tá, gente? Enfiar na orelha, não faz isso, não. Tipo, não faz muito bem, não. Mas... E também não usem esse aí de vomitar, etc. Não use como medicamento para, sei lá, dieta, alguma coisa assim que não vai funcionar, tá? Nossa, Tipo, não vão ter ideias, por favor. Se for fazer dieta, come shimeji. É low carb, tem proteína, é gostoso. Isso. Vegano, só alegria. Mas realmente valeu, porque tipo, eu adorei esse termo, Underground Overlords of Our Ecosystems. Então, tipo, foi realmente muito bom. Cara, eu ia perguntar, mas eu acho que o Mário já respondeu muito bem respondido, que eu ia fazer a última pergunta do podcast, eu ia fazer assim, e aí, Mário, qual que é mais resiliente? Fungos ou tardígrados? Só que eu acho que ele já respondeu, né, então... É uma boa competição, mas eu coloco minhas fichas no fungo, cara. É que depende. Se for... Porque levedura é uma coisa muito fresca. Nossa, cara, eu trabalhava com levedura no laboratório, que era um trabalho aquilo lá, pra manter vivo. Agora, o mofo preto, cara, olha, depois do apocalipse vai sobrar barata e fungo preto. Realmente é bem provável que eles ficam brigando um com o outro. Então, nossa, o pior é que o mofo preto vai parasitar as baratas e aí vai ficar um negócio muito louco. Realmente. Exatamente. aí é o The Last of Us, cara, só que com barata, imagina? A gente poderia conversar bastante sobre muita coisa. Eu acho que eu queria agradecer o Mário, assim, por um roteiro muito bom, assim, muito cheio de curiosidade. Quando a gente colocou pra galera ver, né, o roteiro, todo mundo falou, cara, que roteiro da hora, vai dar uma conversa massa e tiro e queda, né? Desculpa aí, galera, as piadinhas, mas quando entrou fungo na parada, eu falei assim, gente, o meu cinéfilo de terror aqui vai ter que falar alguma coisa. Então, eu usei todas as referências possíveis de filme de terror, então tamo aí. Eu vou fazer uma piadinha tosca, hein, pra harmonizar. Ô Luiz, por que todo mundo gosta de estar perto do cogumelo? Por quê? Because he's a fun guy. Ok, eu tô com vibes de Marcos Castro aqui na minha cabeça, mas deve ser isso mesmo. He's a fun guy, muito bom. Não, gente, mas de verdade, viu? Eu que agradeço pelo convite, eu acho que deu aí pra ver que eu adoro conversar sobre esse assunto, eu sou fascinado por fungos, e assim, toda oportunidade que eu tiver de conversar sobre eles, pra mim é sempre muito boa, então agradeço aí pela honra, pelo convite, foi muito legal gravar com vocês. Valeu. A gente ainda vai fazer o momento Indicações Culturais aqui, antes de encerrar, mas também agradeço muito a você, Mário, e ao Ribas por ter também feito o convite, né? E foi um papo legal pra caramba mesmo, com muitas curiosidades, e a gente não imagina muitas das coisas aí, não imaginava quão incríveis eram os fungos e quão assustadores em alguns casos também, mas ficou bem legal essa conversa mesmo. Agora, vamos lá então para o nosso tradicional momento Indicações Culturais. Bom, vamos começar com o nosso convidado, né? Você tem alguma coisa para indicar para a galera aí, Mário? Se eu puder trapacear e indicar duas, uma que tem a ver com o assunto do nosso papo e outra que só é muito divertida, tem um documentário da Netflix que eu acho que tá ficando bastante famoso agora, né, que é o Fungos Fantásticos, Fantastic Fungi, que é maravilhoso, assim, pra quem se interessou, quer ver um pouquinho mais, inclusive o Paul Stamets, né, o cara que falou que os fungos são os Underground Overlords,
ele aparece nesse documentário. Eu recomendo bastante, é maravilhoso, assim, a parte visual também, tem vários time-lapses dos fungos crescendo, então é também bem bacana. E fora isso, uma série que eu tô assistindo recentemente, que é o The Office, que eu morro de vergonha alheia e de rir ao mesmo tempo, que eu sei que já é conhecido aí da galera, não é nada nova, mas que, gente, quem não assistiu, vá atrás e assista, porque é espetacular. The Office é muito bom e eu preciso terminar, eu vou assistir poucos episódios, mas todos os passados que eu pego, eu racho o bico, mano. É bom demais. Então vai lá, Ribas, indica seu aí, faz a sua indicação. Eu vou fazer 2 indicações também, acho que para uma área eu consigo fazer isso, que poderia ser até um quadro, tipo, Ribas indica um jogo de tabuleiro específico para aquele convidado. Tô brincando, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Mas, eu não sei se o Mário já conhece, como ele joga também, existe um jogo de tabuleiro chamado Fungi, que é... Pô, não acredito. Um jogo de cartas, mas tem fungos. Tem, tipo, cogumelos, especialmente, né? Mas ele é pautado nesse mundo aí dos fungos. Então, não sei, eu precisaria ter ele, jogar mais, mas eu sei que é bem bonito, assim, bem legal. Depois eu te passo, pra você dar uma olhada. E, bom, eu não sei se é uma indicação mesmo, assim, específica, mas é uma coisa que eu atualmente tô fazendo, né? Passei vamos dizer, a pandemia aí mais tranquilo, focado. E aí no final da pandemia, que tava todo mundo voltando, eu comecei a tipo, nossa, tô ficando um pouco estressado. E no final das contas, o que me deixou mais tranquilo, mais coisa, além de sentar pra trabalhar também, que é bom, é poder fazer coisas manuais, gente. Tipo, coisas que não envolvam internet, não envolvam computador, não envolva nada assim. Tudo que seja interação social, física com as pessoas, ou, por exemplo, pegar para pintar alguma coisa, ler, nem que seja fazer alguma coisa manual. Isso, você põe uma música e faz, nem que seja meia hora por dia, assim, um pouco por semana. Isso, você vai ver que sua inteligência emocional, sua sanidade mental vai melhorar pra caramba do que se ficar sempre bitolado na internet ou alguma coisa do tipo. Se você não pode sair para acampar ou na cachoeira, alguma coisa assim, faça trabalhos manuais, inclusive você pode até ganhar uma grana em relação a isso. De repente, descobre um novo hobby aí, alguma coisa do tipo. Então essa é a minha indicação no momento. Não sei se é muito cultural, mas chega a ser algo bem interessante para você pensar e fazer e começar, e é viciante. Boa, tá valendo. Indicar o que você acha que a galera tem que ficar sabendo. A minha indicação de hoje é um livro chamado Ciência no Cotidiano, que é da Natália Pasternak e do Carlos Orsi. É um livro rapidinho de ler, não é muito longo. Achei ele bastante interessante e muito importante, assim, a leitura. Acho que todo mundo tinha que ler esse livro, porque ele tem uma leitura fácil e ele aborda vários aspectos da ciência no nosso dia a dia, né? Fala sobre vacina, fala sobre método científico, sobre saneamento básico, fala sobre matemática, genética, um pouco sobre biotecnologia, né? O medo que a galera tem dos transgênicos e tal, né? E então acho que é uma leitura bastante válida. Ciência no Cotidiano, Viva a Razão, Abaixo a Ignorância, da Natália Pasternak e Carlos Orsi. Caí essa indicação pra galera, que acho que inclusive esse livro até já foi indicado em um outro episódio por um convidado nosso, que agora eu não lembro quem que é, mas é bem legal esse livro. Olha aí. Mas realmente eu acho que é interessante quando você faz um compilado aí de dúvidas, né, que a gente tem às vezes há muito tempo, ou que fica até no consciente coletivo aí, uma coisa meio errônea, a gente não entende muito bem como funciona, e é legal ter esses livros de curiosidades, né, que vão solucionando algumas dúvidas gerais que todo mundo tem. E principalmente nesse momento de tanta desconfiança da ciência, acho que é um livro fácil de ler e que seria bem interessante para muitas pessoas aí. Mas é isso, né, galera? Desculpa, fala. Não, eu só ia falar que eu vou roubar um pouquinho, Flávio. Agora eu vou indicar alguma coisa realmente cultural, assim, que todo mundo poderia ler em algum momento da sua vida, porque é muito bom. Que é meu livro favorito, e não é O Senhor dos Anéis, apesar de ser perfeito, mas é algo que me enganchou, assim, né? Me fisgou. Quem já leu ou quem já ouviu falar do Dom Fidalgo, que é o Dom Quixote da La Mancha. A gente sempre ouve falar sobre ele, mas
tem tanta coisa de comportamento humano, psicologia, autoconhecimento, etc., dentro daquele livro que acho que vale muito mais do que uma sessão com coach ou alguma coisa do tipo. Ler aquilo muda bastante a cabeça. Então, recomendo aí uma leitura do Don Quixote de La Mancha, porque muda bastante a cabeça e para melhor. Bom, então é isso, né, galera? A gente chega ao fim desse episódio, mas antes de encerrar, quero agora sim agradecer ao Mário pela participação, por topar bater esse papo com a gente, esclarecer tantos pontos interessantes sobre os fungos aí. Foi uma conversa muito legal, que o tempo passou voando aqui, e a gente espera que também quem está ouvindo aí tenha gostado. E, bom, é isso. Obrigado, Mário, pela participação, pela presença e pela conversa, né? Eu digo mesmo, realmente é muito bom ter essas conversas com o Mário. Acho que toda vez que a gente se junta, sai uns assuntos bem loucos. Para quem acompanha o podcast, sabe que quando o assunto tá bom, ele diverge sobre um monte de outros assuntos, apesar de ser tudo sobre o mesmo assunto, né? Sai até assunto louco, assim. Então, vale muito a pena esses episódios mais interessantes, loucos e ao mesmo tempo super curiosos. Então, eu queria agradecer ao Mário por topar. Acho que você se sentiu super à vontade, pra quem tava falando que nunca conversou no podcast, alguma coisa do tipo. Tá perfeito, cara. Agradeço muito por topar aí. Pô, gente, eu que agradeço pelo convite, foi uma honra, foi uma experiência super divertida. Espero que todo mundo que tenha ouvido tenha gostado e aberto um pouquinho mais o olho para esses organismos maravilhosos, só que meio esquecidos, né? Que estão em tudo quanto é lugar, fazendo as coisas acontecerem do jeito que a gente conhece e que a gente muitas vezes nem vê. Bom, antes de encerrar, acabei de lembrar aqui, fala sobre o projeto lá, o Mário, o projeto com os professores. Nossa, é verdade! Divulga aí pra galera que a gente vai deixar na descrição do episódio também. Então, eu faço parte de um grupo que produz conteúdo de divulgação científica que chama Alpacas, só que são alpacas com 2 Cs, Alpacas Cientistas, né? Vocês encontram a gente no Instagram. Nós somos um grupo, assim, inclusive a Paty faz parte, e a ideia é ser um grupo, assim, latino-americano, então a gente tem pessoas também da Colômbia, e a gente produz vídeos curtos e textos curtos, né, em português, inglês e espanhol, sobre vários temas científicos, né, principalmente da biologia, que é a área mais ou menos de todo mundo ali. Então a gente falou de vacinas, a gente falou de evolução, a gente falou de abelhas, de ecologia, de tudo quanto é coisa, e a ideia é que seja um conteúdo bastante... A gente brinca que é fake news ao contrário, né, true news, porque é um conteúdo científico mais leve, curtinho, fácil de digerir, porque a nossa ideia é que seja acessível para todo mundo, né, para ajudar um pouquinho mais na democratização da ciência. Então agradeço aí também pela oportunidade de divulgar. Sensacional, excelente ideia, já tô seguindo aqui, já corri para entrar no Instagram e já tô seguindo, a gente deixa o link aí na descrição do episódio. E é isso, galera, a gente mais uma vez agradece a todo mundo que sobreviveu até aqui. Relembrando que os episódios saem a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. Deixa o seu feedback pra gente aí, o que você tá achando dos episódios. Essa temporada tá começando agora, mas a gente tem muita coisa legal planejada pela frente. Muitos episódios incríveis como esse que você acabou de ouvir. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, Mário. Valeu, Flávio. Valeu, gente. Um abraço micológico para todos e todas. Não, aqui faz umas 2h30 que as cachorras estão meio quietas. Ô, Flávio, você tem uma coisa. Aí, ó. Agora eu perdi aqui, peraí. E interessante, assim... Opa, corta essa parte. Nossa, olha a gritaria aqui, cara. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, os vizinhos estão quebrando pau aqui. Eita, a Lady Murphy aí. Por topar bater esse convite. Peraí, deixa eu refazer aqui. Pô, a introdução, beleza, a gente faz aquela... Ai, Deus.